Vamos então começar aqui, falar um pouquinho sobre o propósito do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do livro de Brothers David Haley, introdução ao estudo do Novo Testamento, da antiga Juerp. E ele até diz, que tendo se determinado que Lucas, o médico amado, escreveu Lucas Atos pelo fim da guerra judaico-romana, naturalmente segue-se que muita parte do material contido em Atos é de um relato de testemunha ocular. Foi mostrado que Lucas era um companheiro de viagem de Paulo e participou de muitos eventos registrados. As seções de Atos que empregam o pronome nós, como Lucas 16, versículos 10 a 17, Lucas 20, versículos 5 a 15, Lucas 21, versículo 1 a 18, Lucas 27, versículo 1 até Lucas 28, versículo 16, indicam que Lucas escreveu a partir de conhecimento pessoal, porque ele era companheiro de viagem de Paulo. A informação que essas lacunas entre as seções com o pronome nós poderia ter sido fornecida pelo próprio Paulo ou por outros que estavam na companhia de Paulo. Contudo, para a maior parte dos 15 primeiros capítulos, Lucas teve que depender de outras fontes para a sua informação, como ele fez para toda a informação contida no terceiro evangelho. Já indicamos no capítulo sobre o terceiro evangelho, e daí ele falando do capítulo que trata de Lucas, que Lucas dependeu de ambas as fontes, oral e escrita, para aquela composição, conforme a gente vê em Lucas 1, versículos 1 a 4. Não há nenhuma razão válida para se excluir o propósito de uso de fontes orais e escritas para seu segundo volume igualmente. De fato, um estudo de Atos leva a se concluir que Lucas realmente consultou outras fontes para informação acerca dos eventos dos quais ele não participou. Se essa informação foi oral ou escrita, não foi completamente determinado pelos estudiosos do Novo Testamento. O material que se relaciona a Paulo, não há nenhuma razão para se supor que um documento escrito está por trás dessa narrativa, a não ser que ele fosse uma espécie de diário de viagem, guardado pelo próprio autor. Depois de Lucas 16, Lucas esteve presente em muita parte do que foi reportado. Também ele teve acesso a informações das quais não foi uma testemunha pessoal, por ter posteriormente, deixa eu ver aqui, Ele teve acesso a informações das quais não foi uma testemunha pessoal, por ter posteriormente estado com Paulo por longos períodos de tempo. Ele estava bem familiarizado com Silas, Tito, Timóteo, Marcos e outros companheiros de Paulo. De algum deles, ou de todos, Lucas poderia ter colhido informações acerca da conversão de Paulo, o que está em Atos 9, versículos 1 a 31, e seu trabalho subsequente, Atos 11, versículo 19 a 30, Lucas 12, versículo 25, até Atos 12, versículo 25, até Atos 16, versículo 9, antes da chamada segunda viagem missionária. Portanto, para uma considerável parte do segundo volume, ou seja, Atos, as únicas fontes requeridas por Lucas foram suas próprias experiências na companhia de Paulo e talvez registradas num diário. As informações que ele teve, as informações que ele teve a oportunidade de obter do próprio Paulo ou de outros companheiros. Para o material dos capítulos 1, versículo 1 até 6, versículo 7, 8, do versículo 4 a 40, 9, versículo 32 a 11, versículo 18, 12, do versículo 1 ao 24, Lucas não foi uma testemunha pessoal, e tampouco o foi Paulo. Provavelmente a maior parte desta informação foi colhida oralmente, mas não podem ser excluídos de consideração
documentos escritos. Lucas realmente diz em seu prefácio ao terceiro evangelho que muitos haviam empreendido a tarefa de escrever uma narrativa das coisas que haviam ocorrido em sua época. Isto poderia incluir, juntamente com o ministério de Jesus, uma narrativa dos primeiros anos da igreja em Jerusalém. Faz sentido. O certo sobre Lucas 1, versículo 1 até o versículo 4, é que o autor declarou seu propósito de confiar em informação de primeira mão, ou seja, relatos de testemunha ocular. Para o evangelho de Lucas, concluiu-se que o autor usou pelo menos 2 documentos escritos, Marcos e a tal da fonte Q, e possivelmente mais. Isto não é tão facilmente discernível para Atos. A gente até falou isso semana passada. Quanto ao evangelho, existem outros 2 evangelhos sinóticos para auxiliar na identificação das fontes. Para Atos, não existe nenhuma outra narrativa escrita conhecida do primeiro século acerca do movimento cristão primitivo. Outras informações que existiam devem ser recolhidas de outros livros do Novo Testamento, principalmente das cartas de Paulo. Para o período desde a ascensão de Jesus até a época da primeira carta de Paulo, simplesmente não há nada existente para se comparar com Atos. Contudo, é certo o fato de que Lucas não utilizou as cartas de Paulo como fonte para as suas informações. Todavia, Lucas teve ampla oportunidade de ter contato pessoal com aqueles que participaram da vida do grupo cristão primitivo. Pouca dúvida pode haver acerca da ligação de Lucas com Marcos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Há forte possibilidade de que Lucas conheceu Marcos e Barnabé em Antioquia da Síria. Está claro que Lucas usou o evangelho de Marcos com base para o terceiro evangelho. Atos 12, 2 indica que a casa de Marcos fora o local de reunião para os cristãos antes do Pentecostes. Marcos, portanto, poderia ter sido uma das fontes de Lucas para informações acerca da vida inicial da igreja, bem como para a vida de Cristo. Outros que poderiam ter fornecido informações foram Mnason, Atos capítulo 21, versículo 16, e Filipe, um dos 7, Atos 21, versículo 8 a 14, e Tiago, o meio-irmão de Jesus, que ainda estava em Jerusalém quando Paulo e Lucas chegaram lá, Atos 21, 18. Com base em Gálatas 2,11, é até mesmo possível que Lucas tenha encontrado Pedro em Antioquia. Durante o tempo do aprisionamento de Paulo em Cesareia, pelo menos 2 anos, houve bastante tempo para Lucas contatar com muitas das testemunhas oculares dos acontecimentos destes primeiros anos. Enquanto está evidente que Lucas teve a oportunidade de colher informações, não é tão evidente que as informações já estavam na forma de escrita quando ele as colheu. Contudo, como o judeu palestino falava o aramaico, deve ser dito que os primeiros testemunhos na Palestina tiveram que ser em aramaico. Isto não quer dizer que os primeiros documentos escritos estavam nessa língua, e tampouco se pode excluir essa possibilidade. Charles Torrey tentou mostrar que Atos 1 a 15 é uma tradução grega de um documento aramaico. Estudiosos mais recentes, que têm experiência em línguas semíticas, contudo, desacreditam grandemente desta conclusão. Uma aproximação aos evangelhos e a Atos baseada no aramaico, deixa eu ver aqui, contudo, eles indicam que as tradições destes capítulos, seja na forma escrita ou oral, circularam primeiramente em aramaico. Quanto a isto, pouca dúvida pode haver. Não foi substanciado, todavia, que Lucas traduziu de um documento aramaico. Existem em Atos certos blocos de material identificáveis. Estes são geralmente aceitos como segue. Atos 1, versículo 1 até Lucas 6, versículo 7, Lucas 6, versículo 8 até 8, versículo 3, Lucas 8, versículo 4 ao versículo 40, Lucas 9, versículo 1 a 31, Lucas 9, do 32, versículo 32 a Lucas 11, 18, Lucas 11, 19 a 30, Lucas 12, de versículo 1 a 24, Lucas 12, 25, versículo, até o Atos,
até Atos 16, versículo 9, Atos 16, versículo 10, até Atos 21, versículo 31. Dentro destes grupos existem blocos menores, que poderiam provavelmente pertencer à mesma tradição. Por exemplo, Atos 1, versículo 1 a 26, Atos 2, versículo 1 a 47, Atos 3, versículo 1 até Atos 4, versículo 31, Atos 4, 32 até Atos 5, 11, Atos 5, 12 até o versículo 42 e Atos 6, do versículo 1 ao versículo 7. Estes que estão assim divididos demonstram materiais que poderiam possivelmente ser da mesma fonte. A primeira sessão ocorre em Jerusalém e sob o testemunho de alguma pessoa ou pessoas que não Paulo ou Lucas. O material para capítulo 6, versículo 8 até 8, versículo 3, poderia possivelmente ter sido testemunhado pelo próprio Paulo. Verificar Atos 7, 58 até Atos 8, versículo 3. A passagem de 8 até 8, versículo 4 até o versículo 40 poderia ter vindo de Filipe, capítulo 21, versículo 8 a 14. Atos, capítulo 9, versículo 1 até o 31, conta a história da conversão de Paulo como se vindo de uma testemunha ocular. A história do trabalho de Pedro em 9, 32 a 11, 18 é outro bloco de informações para o qual Lucas dependeu de uma fonte não identificada, talvez o próprio Pedro. Após Atos 11 e 19, a principal testemunha de Lucas foi o próprio Paulo e outros de seus companheiros de viagem. A possível exceção seria Atos 12, versículos 1 a 24, acerca das mortes de Tiago, filho de Zebedeu, e Herodes Agripa I. Se conforme afirma a tradição, Lucas era nativo de Antioquia, então muito da informação de Atos 11 e 19 até o final de Atos é relato de primeira mão. Estes blocos de material foram largamente denominados, com alguma variação, a fonte de Jerusalém, fonte de Cesareia, fonte paulina, fonte petrina, fonte de Antioquia e fonte de Lucas. Alguns também encontram uma fonte Efésia em Atos 19. Embora tenha sido dada alguma atenção às tarefas de identificação de fontes e atribuição de nomes a estas, através da disciplina denominada crítica da forma, quase o máximo que se pode determinar em Atos é que Lucas teve ampla oportunidade de visitar os lugares onde os eventos ocorreram e conversar com aqueles que participaram nesses eventos. Ir além desta conclusão é ir além da evidência disponível. O contato pessoal do autor com testemunhas oculares torna a questão das fontes de menos importância. Os discursos contidos em Atos sofreram considerável ataque quanto à sua confiabilidade histórica. Os discursos compreendem cerca de 1/3 do volume de Atos, 6 por Pedro, 1 por Estevão, 1 por Tiago, 7 por Paulo e vários discursos mais curtos por outros indivíduos, principalmente através da influência da crítica da forma de Martin de Bellius. Alegra-se que os discursos contidos em Atos são, em grande parte, invenções do autor e têm pouco valor histórico. Baseados em sua interpretação da historiografia antiga, estes críticos diriam que o autor escreveu o que ele pensou que o orador iria dizer sobre as circunstâncias dadas. Em muitos casos, disse, o discurso é completamente independente da narrativa. Por exemplo, o discurso de Paulo em Atenas, em Atos 17, versículo 22 a 31. A pesquisa moderna da historiografia antiga, contudo, está mostrando que os historiadores antigos estavam realmente preocupados com o relato fiel dos eventos e discursos reais. Se houve alguns escritos que foram invenções de um autor, não era prática aceita entre os historiadores bem conhecidos. Todavia, que alguns escritores realmente embelezaram as palavras do orador está fora de contestação. Esta prática não foi vista com bons olhos em nenhuma parte pelo historiador estabelecido. Tucídides, 5º século a.C., escreveu: com referência aos discursos contidos nesta história, alguns foram pronunciados
antes de a guerra iniciar-se, outros enquanto ela prosseguia. Foi difícil registrar as palavras exatas faladas em ambos os casos, onde eu mesmo estava presente e onde eu usei os relatos de outros, mas usei uma linguagem de acordo com o que eu achava que os falantes em cada caso seriam mais prováveis de dizer, aderindo tão estreitamente quanto possível ao sentido geral do que realmente foi falado. Tucídides 1:22. Políbio, no segundo século a.C., frequentemente e explicitamente condenou a livre invenção de discursos pelos historiadores, colocando composições retóricas nas bocas de seus personagens. Políbio, capítulo 12, 25. Disto pode-se ver que o objetivo do historiador antigo era tão preciso quanto possível no registro de discursos, enquanto as mesmíssimas palavras, em muitos casos, seriam impossíveis ou mesmo desejáveis. O pensamento básico para a ocasião e circunstâncias era que merece confiança. Tanto quanto possível, as palavras do orador são registradas. Quando isso não foi possível, o sentido do que foi dito é preservado. Felizmente, é possível testar-se a fidelidade de Lucas em seu registro dos discursos. Quando o terceiro evangelho é comparado com o segundo, uma das fontes de Lucas, pode-se ver que Lucas faz alguma reorganização e reformulação das palavras dos discursos de Jesus. Contudo, Lucas não é infiel em sua reprodução do significado essencial deles. Por esta mesma razão de fidelidade, ao utilizar Marcos, Lucas deve ser preferido sobre Mateus ao utilizar a fonte denominada Q. Conclui-se uma vez que Lucas provou ser fiel onde suas fontes podem ser controladas, uma comparação dos sinóticos, que deveríamos pressupor o mesmo grau de fidelidade onde suas fontes não são mais disponíveis para comparação. Os discursos contidos em Atos realmente se encomendam à situação em que Lucas os registra, preservando a significação básica do falante, bem como a teologia primitiva. Pode-se observar que realmente se acha nos discursos o pior de Lucas, gramaticalmente falando. Isto é devido à sua fiel aderência, tanto quanto possível, às palavras do falante, algumas em tradução do aramaico ou às suas fontes. Pode-se ver também que a cristologia dos discursos é de um tipo primitivo. A partir disso, conclui-se que Atos fosse uma redação do fim do primeiro ou do princípio do segundo século. Então, houve pouco desenvolvimento teológico durante os últimos 40 anos do primeiro século. A formulação do prefácio ao terceiro evangelho é tal que Lucas ressalta a importância da precisão histórica em seu relato, incluindo os discursos. Consequentemente, é certo concluir-se que, com o que temos em Atos e nas epístolas, os discursos de Atos realmente reproduzem fielmente a ocasião real. Vamos lá. Em relação às fontes às quais Lucas recorreu, a gente observa o seguinte: se fosse invenção de Lucas, por que quando esses textos isolados que Lucas transcreve para a obra de Atos, por que de acordo com os pesquisadores, seria uma linguagem mais pobre do que o maior bloco de redação? Se não, porque ele estava tentando ser fiel ao relato dos outros. É uma coisa para se pensar. A outra é a seguinte: há aqui uma citação de historiadores deixando claro que eles, mesmo naquela época, tinham uma preocupação com a veracidade da fala. Exatamente. Entende? Ou seja, mesmo que eles não tivessem os recursos que nós temos hoje, mas eles tinham uma preocupação com a fidedignidade, né? Então, assim, não teria como Lucas ficar inventando coisa sem ficar numa situação desconfortável com os leitores da sua própria época, né? Então, dada essa situação, como é que eu posso dizer?
há uma questão aqui, né, conforme nós citamos, quanto à questão de Lucas ter disposto de várias fontes, né, sendo que essas fontes que ele recorreu poderiam ser, como é que eu posso dizer, testemunhos, né, de forma oral ou escrita. Se escrita no aramaico, ele traduziu para o grego. Se foi falada, ele anotou, né, esses blocos, e não necessariamente ele pegou um material único como se fosse um livro para escrever, né? E não necessariamente. E aí, no caso do acompanhamento a Paulo, já foi diferente. Foi como se ele fosse aquele escrivão, aquele escrevente, aquele cara, né, que está anotando como se fosse uma caixa preta do apóstolo Paulo, né? Tudo que está sendo feito, está ele anotando. Então parece que assim, há 2 blocos, e nesses 2 blocos há uma diferença, que no segundo bloco, quando ele está pegando boa parte do ministério de Paulo, parece que é o quê? Eu estou anotando o nosso dia a dia. Na primeira metade, que está geralmente focada no início da igreja e o trabalho de Pedro, ele foi pegando, coletando informação, de repente com o próprio Pedro também, além de João Marcos e outros cristãos que estavam desde lá do início. E ainda por cima, quando ele estava coletando informações para escrever o Evangelho, ele pode também ter conseguido informações sobre a igreja nascente. Então, pelo menos, esse é o argumento de Brodos aqui, em relação à questão das fontes de Lucas, cujos nomes, né, estão relacionados a bloco de material denominado, né, com alguma variação, fonte de Jerusalém, de Cesareia, Paulina, Petrina, de Antioquia, e a fonte de Lucas, que seria a maior parte, né, do material. E aí a gente agora já vai caminhar para o próximo bloco, para falar a respeito de por que Lucas escreveu e por que não escreveu. Beleza? Podemos encerrar? Valeu.